Então, o plano plurianual, ele é feito no primeiro ano de gestão, né? E ele tem que ser entregue na Câmara até o mês de abril. Normalmente, as leis orgânicas dos municípios estabelecem até o mês de abril, outro mês de maio ou junho, onde você manda o plano plurianual. É um plano que vai servir para o segundo ano de gestão, para o terceiro, para o quarto e entra um ano ainda na gestão seguinte. Então, todas as secretarias terão então que elaborar os programas de governo. Esses programas têm que ter nome, denominação fácil, tá? Um exemplo, programa Viva Leite, programa Melhor Caminho, né? Programa Luz para Todos, programa Minha Casa Minha Vida. Então, no município, vocês terão, cada secretário, de estabelecer nas suas secretarias programas de governo, tá certo? Para então estabelecer quais são os seus objetivos, seus indicadores e quais ações de governo vocês vão desenvolver para atingir aquela meta estabelecida para resolver um problema da sociedade. Essa é a lógica da construção de um programa. Muito bem, então o PPA é feito para 4 anos. A lei de diretriz orçamentária, ela já pinça lá no plano plurianual quais são as ações que nós vamos fazer para o próximo exercício. Ela vai orientar também a lei orçamentária, ela vai tratar sobre a questão tributária, né? E tudo que for colocar na lei de diretriz orçamentária tem que estar compatível com o plano plurianual. Então, quando o governo federal manda para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, a lei de diretrizes orçamentárias, ele já estabelece lá, olha, ano que vem nós vamos criar cargos, o ano que vem nós vamos dar reajuste salarial, nós vamos criar vantagens para servidores, ou vamos aumentar salário. Tudo isso tem que estar estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias. É a mãe das leis de planejamento. Tá certo? É muito importante a lei de diretriz orçamentária. Também é feita no primeiro semestre de 2021. Manda para a Câmara, é aprovado. E em cima, então, da lei de diretrizes orçamentárias, é que nós vamos, então, montar a lei orçamentária. Na LDO, nós também vamos estabelecer quando é que nós vamos fazer limitação de empenho ou contingenciamento de despesa? É a LDO que estabelece. Ela estabelece também qual é o percentual de reserva de contingência, ela estabelece a questão de controle de custos, ela fala sobre a programação financeira de desembolso, que eu ainda vou falar, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou tratar. Se nós vamos fazer renúncia de despesa, renúncia de receitas em 2022, lá em 2021 nós temos que colocar na LDO qual vai ser a renúncia ou quais serão as renúncias de receitas que nós vamos tratar lá na lei orçamentária, tá bem? O que é a lei orçamentária? É o instrumento de planejamento, é ele que vai gerenciar as receitas e as despesas. É ela, o orçamento, que vai dizer quanto que nós vamos arrecadar em cada uma das rubricas de impostos. IPTU, ISS, TBI, PVA, ICMS, né? Os repasses do SUS, do SUAS, né? Fundeb. Então o orçamento, ele faz uma previsão de receita em cada uma das rubricas, tá certo? E nas despesas ele fixa a despesa. Olha a diferença. Da receita é prevista e na despesa é fixada. A Câmara, então, autoriza o prefeito a executar em cada uma das dotações até X valor. Nós não podemos ultrapassar dos valores estabelecidos em cada uma das dotações, tá certo? Muito bem. Quando a gente manda o projeto de lei para a Câmara do orçamento, as perguntas normais assim, olha, os vereadores podem fazer emenda à lei orçamentária? Sim, pode fazer emenda. Só que a emenda na lei orçamentária, ela tem que ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Vamos dar um exemplo absurdo aqui.
Ah, o vereador lá resolve colocar no orçamento que vamos construir um aeroporto. Aí vão verificar lá no PPA, olha, mas não está aqui no plano plurianual a questão de aeroporto. Portanto, essa emenda não pode ser aprovada. E caso ela seja aprovada, o prefeito tem a obrigação de vetar esta emenda, porque ela contraria a Constituição. Todas as emendas no orçamento têm que ser compatíveis com o PPA e com a LDO. Também na lei de orçamento, quando eu faço uma alteração do orçamento, eu tenho que dizer de onde que eu estou tirando esse dinheiro, tá certo? Se eu estou aumentando uma dotação de pavimentação urbana em R$1 milhão, eu tenho que dizer de onde eu estou tirando este R$1 milhão ou de quais dotações eu estou tirando para cobrir aquele recurso que eu estou colocando no orçamento. O vereador não pode mexer em verbas de pessoal e nem em serviços da dívida, ou seja, as obrigações patronais, juros e amortização de empréstimos, tá certo? Então essas emendas têm que ser compatíveis com o PPA, tem que indicar fonte de recurso, mas não pode mexer nas dotações de pessoal e juros da dívida. O que são proibidos no orçamento público? Não pode iniciar nenhum programa ou projeto que não esteja incluído na lei orçamentária. Então o prefeito não pode, do nada, acordar e falar, olha, eu estou querendo construir um campo de futebol de determinado bairro. Fala, prefeito, isso não está no orçamento. Não pode começar. Ah, mas eu queria. Então tem que mandar um projeto de lei, incluindo lá no PPA, um outro projeto incluindo na lei de diretriz orçamentária, para depois incluir na lei orçamentária, só que tem que dizer de onde vem o recurso para construir esse campo de futebol num determinado bairro. Tá certo? Também não pode exceder o crédito. Se foi autorizado lá na Secretaria de Administração R$200 mil para comprar equipamento e material permanente, não pode exceder o crédito, só pode R$200 mil. Ah, mas vai passar, vai gastar mais. Então tem que suplementar aquela dotação, tá certo? Aí depois a gente conversa mais para frente como que se faz a suplementação. Isso é matéria já de cursos específicos que a GEPAM pretende dar a todos os seus clientes. Essa questão de suplementação, remanejamento, transferência, transposição, é muito agora para a gente estar conversando nesse nosso bate-papo inicial, tá bom? Outra coisa que não pode no orçamento são as vinculações de receitas de impostos a determinados fundos, né? Ah, eu vou criar 5% do ISS para ser gasto num fundo do esporte. Não, não pode. São só dois, na verdade, são só duas despesas que podem ter vinculação. Os 25% na educação dos impostos e os 15% na saúde, porque isso já está na Constituição. Então, nenhum outro imposto pode estar vinculado a fundo ou despesas, a não ser os 25% da educação e os 15% da saúde. Muito bem. Eu vou deixar essa questão de transposição para outra hora. Eu vou entrar agora um pouquinho já na execução do orçamento, né? Então, em janeiro, nós já temos um orçamento aprovado, portanto, vocês chegaram na prefeitura, nós temos que executar o orçamento. Quando está executando o orçamento, subentende, nós estamos executando um programa de governo. Esse programa de governo tem ações. Essas ações têm metas e essas metas têm indicadores. Então é isso que nós temos que pensar. Nós estamos executando o orçamento, tá bem? Bom, o orçamento, ele tem o ordenador de despesas. Quem é o ordenador de despesa do executivo? O prefeito. Ah, mas o prefeito pode designar uma outra pessoa para ser ordenador de despesa? Sim, o prefeito pode, por decreto, dizer que o secretário de Finanças é o ordenador de despesas do município. Ah, mas então com isso abre mão da responsabilidade do prefeito? Não, responde o prefeito e o secretário de Finanças. Mas se o prefeito quiser dizer que cada secretário seja ordenador de despesas, isso é possível? Sim, o prefeito pode fazer um decreto dizendo que o ordenador de despesas da área de saúde é o secretário de saúde, que da educação é da educação, do esporte, da cultura e assim por diante, tá certo? Responde então, portanto, sobre irregularidades o prefeito
e aquele quem ele deu autoridade para ser ordenador de despesa. Na verdade, é isso que a GEPAM até orienta. Tá bem? Nós temos modelos e decretos de ordenadores de despesas, mas isso é um ato que o prefeito tem que pensar se assim ele vai trabalhar, deixando que os secretários sejam ordenadores de despesa. Então, o ordenador de despesa tem uma base legal, que é o Decreto-Lei 200, que diz lá que a delegação de competência será utilizada como um instrumento de descentralização administrativa. Tá certo? E aí o ordenador de despesa, ele vai então responder pelos seus atos, tá bem? Olha o item que eu falei que é muito importante, que eu queria conversar com vocês, é a programação financeira de desembolso. Isso daqui é uma exigência que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não lembro se é o artigo 9º, talvez, que estabelece que o município, né, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, tem que fazer a sua programação financeira de desembolso. Então, muitos orçamentos estão agora na Câmara sendo discutidos e vai ser aprovado até o dia 30 de dezembro. Até 30 de dezembro. Portanto, a próxima administração terá 30 dias para fazer a programação financeira de desembolso. É o planejamento inicial. Uma coisa é um orçamento, onde você foi lá fixado a despesa, feito uma previsão de receita. A programação financeira é como que esse dinheiro vai entrar mês a mês na prefeitura. E como que eu vou gastar as despesas por mês? O orçamento é feito de uma forma sintética. A programação financeira é de uma forma analítica. Então é o principal documento de gestão orçamentária e gestão financeira. É aqui que nós vamos planejar todo o fluxo de caixa. Para quê? Para que nós evitemos no 31 de dezembro o déficit orçamentário, tá certo? Ou déficit financeiro. Para que nós não tenhamos problema com credores, né? Para que não falte, então, dinheiro no caixa para pagar 13º, para pagar a folha de pagamento e assim por diante, tá certo? A programação financeira, então, ele vai mostrar o quê? O comportamento da receita mês a mês. O que a GEPAM fez? A GEPAM, para auxiliar os clientes, nós desenvolvemos um software de programação financeira de desembolso. Infelizmente, o que nós temos nas prefeituras hoje, a prefeitura trabalha sempre olhando no retrovisor, sempre somente registrando o fato ocorrido, tá certo? A prefeitura não olha para frente. Normalmente não tem programação financeira de desembolso. O que as pessoas fazem? Pega aquele valor lá previsto e divide por 12. Todas as fichas, tudo dividido por 12, e não é assim. O IPVA, ele entra janeiro, fevereiro e março, e depois cai abril, maio, junho. O ICMS, ele flutua, o fundo de participação, o IPTU tem o pagamento à vista, que é um pouco maior, depois cai. Então nós temos que fazer a programação exatamente da maneira como o dinheiro vai entrar na prefeitura. Então, pensando nisso, e para ajudar os clientes da GEPAM, nós criamos um software onde a gente consegue captar as informações que vinham dos últimos 2 anos, a tendência de cada uma das rubricas, como que vinha entrando isso mês a mês, e a gente consegue então fazer o planejamento para 2021. Com isso, nós sabemos o comportamento da receita mês a mês e quanto que nós podemos gastar naquele mês. Nós vamos saber também se nós vamos ter, no final do ano, déficit ou superávit. Isso por fonte de recursos. Nós vamos saber, se nós tivermos algum desequilíbrio de caixa, quando que nós vamos ter que contingenciar dotações e quais as dotações nós vamos contingenciar. Ou seja, limitar empenho, né? Vamos ter que fazer um decreto, porque senão é crime do prefeito se não fizer o contingenciamento de dotações. O que mais na nossa programação financeira a gente tira? Em qual mês poderá ser iniciado ou feito um determinado gasto ou investimento? É a programação que vai dizer, não adianta ter lá, olha, tem R$1 milhão para começar uma creche. A programação financeira vai dizer quando que essa creche poderá ser iniciada,
Tá certo? Ah, mas eu tenho 500 mil que dá para comprar um caminhão. A programação financeira vai dizer quando que poderá ser comprado esse caminhão. Então, o prefeito para de trabalhar no escuro, no achômetro, deixa de ser amador, passa a ser profissional, não há mais espaço para amadorismo da administração pública. Que mais a nossa programação faz? Quais as dotações do orçamento que durante a execução nós vamos saber que precisam ser suplementadas? Será que estão algumas fichas, dotações que poderão ser anuladas? Então nós vamos saber com a programação financeira. Que mais nós vamos saber? Qual será a aplicação do ensino durante o ano, né? Os 25%, por incrível que pareça, tem prefeituras que chegam no mês de dezembro, bate o desespero porque não está dando os 25% de aplicação. Aí sai aplicando errado, comprando ônibus que não precisa, comprando aquele monte de lata de tinta, estocando para 3, 4 anos, para poder aplicar no ensino. Não está aplicando no ensino, está aplicando muito mal. Cadê o índice de efetividade do gasto, né? Então nós temos que saber na programação financeira como é que vai estar a aplicação da educação, a aplicação no Fundeb, né, a aplicação na saúde, qual é o nosso percentual de gastos com o pessoal. Nós vamos ultrapassar 60%, 50%, com a queda da receita, como que isso vai se comportar? Somente através da programação financeira de desembolso é que nós vamos fazer isso daí, tá certo? Outra coisa, você tendo uma programação financeira, prefeito, você vai evitar que a prefeitura pague dívidas com multas. Eu não tenho dinheiro para recolher o INSS agora. Nossa, eu não tenho dinheiro para pagar a energia elétrica. O que vai acontecer com o prefeito? O tribunal vai apontar esse gasto de multas, que esse gasto é irregular, que esse gasto não pode ser pago com dinheiro público. Então, é bem provável que vão mandar para o Ministério Público e os prefeitos vão sofrer uma ação de reembolso ao poder público. O poder público não pode bancar pagamentos de multa porque a prefeitura não fez uma programação financeira de desembolso e não reservou dinheiro para pagar as dívidas nas datas estabelecidas, tá certo? Então, fim do amadorismo. Ah, mas nunca aconteceu isso, pois está acontecendo. Tem prefeitos hoje, atual, que estão com os bens bloqueados, porque deixaram de recolher, por exemplo, o dinheiro da previdência própria. E aí tiveram que fazer lá o parcelamento da dívida e foi incluído no parcelamento da dívida o valor das multas. Então tem prefeito que está com 1 milhão, 2 milhões bloqueados, que são as multas dos parcelamentos feitos com os regimes de previdência. Então, vamos evitar essa dor de cabeça para o futuro prefeito. Vamos trabalhar com a programação financeira de desembolso. Foi pensando nisso que a GEPAM, então, desenvolveu esse software para que isso não venha a acontecer, pelo menos aos nossos clientes. Outra possibilidade que a programação financeira de desembolso dá é a possibilidade de você descentralizar os recursos por secretarias. Cada secretário vai saber todas as suas dotações e que mês ele vai poder gastar. Então não fica cobrando do secretário de Finanças como se o secretário de Finanças tivesse com o dinheiro guardado numa gaveta. Então os secretários vão administrar, não adianta ir falar que vai comprar o carro, que ele vai olhar na programação financeira e falar, olha, o carro é só em setembro, ou só em outubro, ou então foi contingenciado e não vai comprar mais aquele carro. Então este documento, essa programação financeira, prefeitos e gestores, talvez seja o principal documento de gestão orçamentária e financeira. Tá bem? O que mais eu queria falar? Bom, limitação de empenho eu comentei, né? Então, se não atingir aquela meta de arrecadação, o município é obrigado, então, a fazer a limitação de empenho.